Emerson, sejam bem-vindos ao canal da Old Rock Radio. Esse é mais um 11 Rock Mais e eu vou falar de uma lenda da guitarra, Jimi Hendrix. Então fica ligado e venha comigo! Jimi Marshall Hendrix nasceu em 27 de novembro de 1942 na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Filho de pais divorciados, ele foi criado pela avó, que tinha origem Cherokee, dos nativos americanos, quais ele se orgulhava muito. Ainda criança, ele encontrou no lixo um ukulele com apenas uma corda, o que o fez se apaixonar pela música. Logo mais tarde, ele conseguiu, com muito esforço, comprar sua primeira guitarra, que custava $5. Após ter o começo da carreira como músico de apoio de alguns astros e bandas, ele foi reconhecido e empresariado pelo baixista do The Animals, o Chas Kiddo. E foi em Londres que ele foi apresentado ao baixista Noel Redding e ao percussionista Mitch Mitchell, e juntos montaram a The Jimi Hendrix Experience. E junto com a produção de Chas Kiddo, eles lançaram o primeiro álbum que estourou, cara. Influenciou muita galera em Londres naquela época. Eric Clapton, Jeff Beck e um tal de Farrokh Bulsara, Freddie Mercury. O disco Are You Experience chegou com o pé na porta com a regravação de Hey Joe, uma canção de Billy Roberts. Também tinha clássicos como Purple Raze e The Wind Cries. Curta aí. Após o grande sucesso que teve na Europa, Jimi partiu para os Estados Unidos e em 1967 ele estreou no Festival de Monterey, o que acabou dando a ele uma grande repercussão na mídia norte-americana. Ele ainda foi convidado pela banda pop The Monkers para abrir os shows na turnê, pois os caras eram muito fãs dele. Só que ele abandonou. Segundo Chas Kiddo, isto foi até de propósito para gerar mais notícias sobre o artista que estava sendo reconhecido pela mídia norte-americana. Apesar de sua curta carreira, Jimi Hendrix ainda conseguiu gravar 4 discos. Além do Are You Experience, ele gravou o X, Bird's Love, o Electric Ladyland e o Band of Gypsies. Então, curtam aí. Somewhere a queen is weeping. E é justamente o seu primeiro disco que é considerado a sua melhor obra na carreira. E foi lançado em 12 de maio de 1967 nas paradas britânicas e em 23 de agosto nas paradas canadense e dos Estados Unidos, ficando em 10º lugar. Are You Experience influenciou muito o rock psicodélico e hard rock. Além disso, ele é considerado pela Rolling Stones o 15º maior álbum de todos os tempos. E também entrou para o registro histórico das músicas americanas como uma obra que influenciou a arte na música e na sociedade. É considerado também por muitos o maior debut, ou seja, o maior álbum de estreia da história. E cara, a genialidade e virtuosismo de Jimi Hendrix está além do seu tempo. Utilizando amplificadores valvados, ele aproximava a sua guitarra dos alto-falantes, criando feedback de harmônicos, que é diferente da microfonia, que é um efeito indesejável. Experimentos de gravação como estereofonia e penche, além disso, os bends eslagados que ele tinha nas escalas pentatônicas, usando o pedal wah-wah, que era característico do som do Hendrix, cara, e tornava esse som ainda mais agressivo, mais virtuoso,
mais psicodélico também. Antes da fama, Hendrix serviu ao exército na 51ª Airborne, uma divisão de paraquedistas. E em 1962, antes de ir para o Vietnã, ele confessou para uma psicóloga que estava apaixonado por um companheiro da divisão, o que fez afastá-lo da inscrição para ir lá para o Vietnã. Anos mais tarde, ele assumiu que ele falou aquilo para escapar da guerra. Antes de se tornar esse guitarrista extraordinário, ele teve várias influências, entre elas o Bonnie Walker, B.B. King e Howlin' Wolf. O Howlin' Wolf, que o Led Zeppelin usurpiou uma das canções. E por um curto tempo ele também seguiu como músico de apoio de Little Richard, chegando até a comentar que ele queria fazer da sua guitarra o que o Little Richard fazia com a sua voz. E cara, se você está gostando desse programa, vai logo dando uma paletada neste like, uma badalada neste sininho para as notificações e se inscreva no canal. Além disso, vocês podem nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, curtir nosso som 24 horas pelo nosso site e aplicativo que você pode baixar no Play Store e entrar em contato conosco pelo WhatsApp. 67 em Londres, no Store Factory, que ele pôs fogo na sua guitarra e a quebrou, a Fender Stratocaster, porque ele achou que o público não estava tão empolgado com a sua apresentação. Aí deu essa loucura que acabou sendo sua marca registrada de pôr fogo na guitarra e quebrar. Influenciou vários músicos como Kurt Cobain. Além do seu vício em drogas, fazendo ser preso algumas vezes por quebrar quartos de hotel até ser pego com 25 quilos de heroína na alfândega, ele também teve uma relação muito conturbada com os músicos Noel Redding e Mitch Mitchell, pois ele queria fazer várias tomadas numa gravação de uma música só, chegando até 80 tomadas, o que irritava muito os músicos, chegando até o Chas Kiddle, o Chas Kiddle, o seu produtor e empresário, pulando fora do barco. Em 1969 ele montou de repente o Band of Gypsies justamente para tocar em Woodstock, porque o The Jimi Hendrix Experience tinha terminado pouco antes do evento. E você sabia que se não fosse a sua morte, o próximo grupo que ele iria integrar iria se chamar Help, junto com Emerson, Lake e Palmer. Cara, imagine. Hendrix, Emerson, Lake e Palmer. Imagine o sonzão, a doideira que ia sair disso. Em 18 de setembro de 1970, no Hotel Samarkand, em Notting Hill, em Londres, na Inglaterra, Hendrix foi encontrado morto. A causa da morte foi por asfixia pelo seu próprio vômito, mas tem várias teorias do que poderia ter provocado isto. E a maior teoria do que se fala sobre a morte de Hendrix é que ele poderia ter sido assassinado. Essa teoria se fortalece pois, segundo o médico perito John Bannister, que cuidou do corpo de Hendrix, ele disse que tinha uma grande quantidade de vinho em seu estômago, somado também à grande poça em que Hendrix estava mergulhado, a poça de vinho, e os 9 comprimidos que Monica Denneman, a namorada de Hendrix, disse que ele tinha pego da sua bolsa e tinha tomado escondido dela na noite anterior. O que fica mais tenebroso nessa teoria, galera, é que Mike Jeffrey, o empresário que assumiu Hendrix após a saída de Chas Kiddle, tinha feito apólices no nome de Hendrix em paraísos fiscais. E Mike Jeffrey, muitos diziam que ele era envolvido com a máfia e que ele tinha interesse na morte de Hendrix. Isto ainda foi sustentado pelo ex-road de Jimi Hendrix, James Tape Wright, que afirmou que antes da morte de Mike Jeffrey, em 1973, o próprio assumiu que foi ele que mandou matar Jimi Hendrix. Além disso, a namorada Monica Denneman
foi acusada pela ex-namorada de Jimi Hendrix a participar do esquema de assassinato do guitarrista. E esta cometeu suicídio tempos depois. Essa loucura da morte de Jimi Hendrix, temos que ficar com o legado dele. Além de tornar a Fender Stratocaster em uma das guitarras mais vendidas de todos os tempos, ele influenciou vários músicos como Jeff Beck, Eric Clapton, Frank Zappa, Prince, John Frusciante, Kiki Hammett, Wynton Malmsteen, Joe Satriani e este cara que foi o que fez uma das covers mais perfeitas de Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan. Fiquem com essa sonzeira aí. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse programa sobre essa lenda que é o Jimi Hendrix. Compartilhem aí, ajudem a levantar este canal. Então, fiquem ligados no próximo 11 Rock Mais e no World News. Estarei aqui em breve. Hey, Joe.